Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre cadeia alimentar e como acontece a transferência de energia de um ser vivo para outro dentro de uma cadeia. A cadeia alimentar é uma função biológica muito importante para a sobrevivência de todos, porque ela lida com um componente imprescindível para a sobrevivência, a energia. Então, eu quero que vocês entendam como o organismo da gente trabalha essa energia, como ela é obtida e como ela é transferida. Vamos lá, gente! Olha, para começar, vejam só. O processo mais importante, não o único, mas o mais importante de liberação de energia contida dentro dos alimentos é o fenômeno da respiração celular, tá? Ou também respiração aeróbica. Bom, por que eu falei primeiro respiração celular? Porque é um fenômeno que não é apenas você adquirir aquela quantidade de oxigênio, é o que acontece com aquele oxigênio dentro das suas células. É isso que você precisa entender, de uma forma bem simplificada, né? Porque nós praticamos respiração aeróbica, ou seja, nós precisamos do oxigênio que está na atmosfera, está no ar, aeróbica, feita com o ar. Então, e qual é a substância mais importante que tem no ar? O oxigênio. Para a nossa sobrevivência, você já parou para pensar por que nós respiramos? Qual é a finalidade de ficar enchendo os pulmões de ar? Então, isto é uma coisa importante e necessária para que nós possamos entender no dia de hoje. Por exemplo, você sabe que na respiração aeróbica você tem um movimento de entrada e de saída de ar. Entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Você já passou por situações de ficar sem respirar? Você pode ter feito isso, por exemplo, na infância, para brincar, ou quando você vai mergulhar, né? Como é que você faz? Você fica sem ar por algum tempo, mas você consegue ficar por muito tempo? Não. Você tem que voltar a respirar o mais rápido possível, né? Então, isto é uma coisa importante, que é uma função vital. A respiração aeróbica é aquela que necessita de uma entrada e saída, de uma troca de gases entre os seres vivos e a atmosfera, certo? Basicamente, nós vamos ter dois gases importantes nesse movimento todo, que vai ser o oxigênio entrando e o gás carbônico saindo, certo? Então, o que está acontecendo? O que está envolvendo isso tudo? Moléculas orgânicas, oxigênio e os componentes que são resultantes desse processo. Então, olha, você utiliza o oxigênio. O oxigênio, ele é parte, né, da respiração aeróbica, é o que mais lembra a respiração, mas também você tem que compreender que a respiração aeróbica também precisa de moléculas orgânicas. Mas que moléculas orgânicas são essas? São os açúcares, os carboidratos. Mas por que isso? Porque a respiração serve para arrancar energia, liberar energia que está no componente orgânico, na molécula orgânica, que nós consumimos, né? Nós consumimos matéria orgânica para sobreviver.
quando nós comemos, nós estamos adquirindo matéria orgânica. Agora, pensa numa matéria orgânica importante para a obtenção de energia, o açúcar. Então, pensa agora então no açúcar. Você come açúcar que ele é energético. Aí você vai ter que arrancar essa energia do açúcar para depois, com essa energia do açúcar, você vai sobreviver. Qual é o papel do oxigênio nessa história toda? O oxigênio, ele ajuda a degradar a matéria orgânica açúcar. Tá? Agora, degradar é quebrar, desmanchar, desfazer. Como a molécula de açúcar é muito grande, ao quebrar essa molécula, ao degradar essa molécula, ela vai liberar energia que está nas ligações químicas de seus átomos. Então, ao separar os átomos, sai energia em forma de calor. É a tal da caloria, certo? Então, essa caloria vai fazer o nosso metabolismo funcionar, o nosso organismo funcionar. É o nosso combustível. Agora, então, compara com o automóvel, com o carro. Quando o carro faz o movimento, o motor ele está utilizando, não é, um combustível e está utilizando também oxigênio para fazer aquela explosão no motor. Então isso faz o quê? O carro funcionar. Então, e aí o que sobra? O que sai lá atrás no cano de escapamento? Sai uma fumaça, né? Dióxido de carbono, que é o gás carbônico, sai monóxido de carbono, etc, etc. Então isso é o componente, né, que vai sair depois. Então você tem uma absorção de substância e liberação de outras. Então, para começar, vamos aqui na molécula orgânica. Qual é a molécula orgânica que tem aqui? É a glicose. A glicose é uma molécula orgânica que é muito conhecida. E por que ela é tão conhecida? Porque ela é a melhor molécula para a nossa célula. Ela é a molécula ideal para poder absorver a energia, né, que é retirada das ligações químicas. Dá uma olhada como essa molécula é grande, como tem átomos. Olha só, a glicose aqui na sua fórmula, ela tem 6 carbonos, 12 oxigênios e 6 oxigênios. Muita coisa, né? Tá aqui uma representação espacial dela. Cada conexão dessa aqui, ó, entre uma esfera e outra, as esferas são os átomos. Cada conexão dessa é uma ligação química. Olha só, aqui, aqui, aqui e etc. Aí o que acontece? Essas ligações químicas, elas têm energia. Então, ao degradar, ou seja, ao quebrar essa molécula, você acaba quebrando essas ligações e liberando a tal caloria do carboidrato. Aliás, eu falei carboidrato, então, deixa eu fazer aqui então uma coisa. Olha só, se você pegar aqui, ó, a molécula, nessa parte aqui escrita, vamos ver se dá, essa partezinha aqui, tá? Então, se você separar isso aqui, ó, divide tudo por 6, né? Vai ficar carbono e aqui vai ficar, ó, como o hidrogênio tem o dobro de átomos do que o oxigênio, ou seja, aqui você tem apenas 6 oxigênios para 12. E aqui também 6 carbonos. Repara que o hidrogênio é o dobro, né? Se você dividir isso tudo por 6, né, que é um divisor comum, o que vai acontecer? O 12 vai virar 2, o oxigênio vai virar 1. Olha só,
CH2O. Então significa o quê? Que aqui você tem moléculas, né, correspondentes à água. Então é um carbono com água, carbono hidratado, carboidrato. Então é assim que essas substâncias vão funcionar dentro do nosso corpo. Como essa molécula ela vem com a comida, ela é uma molécula orgânica, né? É um composto de carbono organizado. Então ela é uma molécula orgânica. E a função da glicose é ser energética. Só para a gente confirmar algumas coisas, tá? Quando a gente fala a palavra glicose, olha aí, glicose, tá? A glicose, ela é a mesma coisa que, ó, carboidrato, tá? O carbono hidratado, que também é a mesma coisa que simplesmente açúcar, que é o nome mais usado no nosso dia a dia, tá? Ou também pode ser chamado de glicídio, tá? Então, tudo isso é a mesma coisa. Qual é a função disso tudo? A função disso tudo é nos fornecer energia, tá? A energia que nós precisamos todos os dias para ficarmos vivos, né? Então, essa é a função básica, a função primordial dessas substâncias. Então deixa eu tirar aqui para poder, né, seguir a explicação. Então a glicose ela também tem uma outra característica importante. Aqui você está vendo apenas uma molécula de glicose. Olha como ela é gigante, hein? E é uma molécula só. Imagine você pegar o alimento que você coloca na boca. Por exemplo, você tem o açúcar de cozinha, que é a sacarose. Você tem a massa do pão, tá? Que é o amido, né? E assim por diante. Você tem vários tipos de alimentos que tem açúcar, né? Então este açúcar ele vai entrar no nosso corpo de várias formas, mas para funcionar como energético mesmo, ele tem que ser digerido e tem que ser transformado em moléculas, ou seja, aquele alimento que você come é enorme, né? Mas você vai quebrar, vai mastigar, vai digerir e vai transformar em açúcares pequenos. Enquanto ele não for molécula, ele não vai ser usado por sua célula. Então, esta é uma molécula só. Portanto, né, a gente chama ela de monossacarídeo, tá? Então, monossacarídeo porque é uma única molécula. Se fossem duas, seriam disacarídeos. Então, aqui é um monossacarídeo açúcar glicose, que vai entrar na célula, depois vai entrar numa organela especial chamada de mitocôndria, que é a nossa máquina energética, e dentro dessa organela chamada mitocôndria, essa molécula vai se encontrar com outra molécula, tá? Que é o oxigênio. E aí as duas vão interagir e aí entra a função do oxigênio que você respira. Você respira o oxigênio para ter isso aqui dentro do seu corpo, vai entrar na célula, vai entrar na mitocôndria e vai encontrar quem? A glicose que você comeu na última refeição. Ocorre então uma reação química entre a glicose e o oxigênio, que é o O2, né? Não é o elemento químico oxigênio, é a molécula de oxigênio. E aí, dessa reação química,
vai acontecer a degradação ou rompimento da molécula de glicose, liberando energia em forma de calor, a caloria. E aí você vive, e aí o seu corpo funciona, certo? Bom, outra coisa também, aqui, o que sobra, né? Que são aqueles elementos fundamentais que vão sobrar. Depois que aconteceu toda essa degradação, nos sobra gás carbônico e água. Gás carbônico e água. O gás carbônico, CO2, dois átomos de oxigênio e um de carbono, ou também chamado de dióxido de carbono, ele é exalado, ele é expirado, tá? Então, quer dizer, aquilo que sai dos nossos pulmões e aquilo que eu estou usando agora, inclusive para falar com vocês. Eu estou usando meus pulmões para quê? Para fazer o ar sair, passar por minhas cordas vocais e produzir o som da minha voz. Então, esse gás que sai dos meus pulmões é o gás carbônico, entre outros, tá? Mas o gás carbônico que saiu, ele ajudou a vibrar as minhas cordas vocais e produzir a voz. Agora, esse gás carbônico, ele é resultado do processo de respiração. Isso você sabe. Entra oxigênio, sai gás carbônico. Só que por que entra um e sai outro? Porque ele entra oxigênio, vai até a célula, faz a respiração acontecer na célula, o resultado é o gás carbônico que sai da célula, vai para o pulmão e depois sai quando a gente expira ou quando a gente está falando, né? Que é o meu caso agora. E aqui a água, que também é um produto, é um resto. Então esses dois podem ser considerados resíduos, né? O produto daquela reação química que aconteceu dentro da célula quando você respirou. Toda vez que nós estamos respirando, nós estamos provocando essas reações químicas. Ok? Então vamos adiante. Vamos lá. Uma coisa importante que tem que ser conhecida dentro das cadeias alimentares é que eu estou falando de consumir matéria orgânica, Mas essa matéria orgânica, de onde ela vem? Do nosso alimento. Tá, o que você come? Você come um animal? Você come um vegetal? E esse animal e esse vegetal, ele passou energia para você em forma de alimento. Mas quem passou energia para eles? É nisso que você tem que pensar. Um outro animal, por exemplo. Mas e se no caso for uma planta, um vegetal? De onde o vegetal conseguiu energia? O vegetal não come. O vegetal, ele não vai consumir açúcar de outros seres vivos, mas o vegetal, ele tem a capacidade de fazer o seu próprio açúcar. Se ele tem a capacidade de fazer o seu próprio alimento, né, em açúcar, que é o que a gente chama de fotossíntese, então a gente chama esse indivíduo, esse vegetal, por exemplo, de autótrofo, tá? Autótrofo. Então, o indivíduo autótrofo, ou seja, o indivíduo que produz o seu próprio alimento, degrada por meio de respiração matéria orgânica produzida por ele mesmo. Bom, vamos ler agora com calma. O indivíduo que fabrica seu próprio alimento degrada por meio de respiração, quer dizer,
O vegetal que fabrica o seu próprio açúcar, a sua própria glicose, ele também degrada a própria glicose. Isso quer dizer que o vegetal, quando ele faz o açúcar, ele faz para o próprio consumo, né? Uma vez que ele não pode consumir açúcar dos outros, como fazem os animais. Então eles precisam produzir o seu açúcar. E aí ele produz e ele mesmo consome. Isso é como dizer que ele é autossuficiente. Tá? É o que está afirmando. A matéria orgânica produzida por ele mesmo, ele respira. Então, quer dizer que o vegetal, além de fazer a fotossíntese, ele também faz a respiração celular. Ele faz a fotossíntese e a respiração igual um ser vivo, como um animal, um ser humano. Então, ele também respira. Plantas também respiram. E um detalhe, fotossíntese é uma coisa, respiração é outro processo, que é o inverso da respiração. Não vou detalhar isso agora, mas o que vai acontecer? Quando um indivíduo autótrofo degrada por meio de respiração a matéria orgânica que ele mesmo produziu, a matéria orgânica, qual é? É essa aqui, ó. Glicose. Tá aqui a glicose. Certo? E aí, ó, por meio de respiração. Quando você respira, o que você quer da atmosfera? Você quer o oxigênio. A planta também. Olha o oxigênio aqui, ó. 6 moléculas de oxigênio. 6 moléculas, 6 vezes o O2. Para cada uma molécula de glicose, ele gasta 6 moléculas de oxigênio. Aí o que acontece? Tanto dentro da planta, como dentro de um animal, como um ser humano. Acontece uma reação química. E dessa reação química, o que vai acontecer? Vai acontecer a produção dessas 2 moléculas que são menores, ó, gás carbônico, CO2, e a água, H2O, ambas são menores do que a glicose. Isso significa que a glicose foi quebrada, ou seja, degradada. Então, é isso que aconteceu. Esta equação geral é a equação geral da respiração, tá? É da respiração. E aí, uma outra aula eu vou explicar melhor o que significam esses 38 ATPs. Mas para não ficar sem uma explicação mínima, né, para não ficar no vazio, ATP é uma molécula que serve para guardar a energia que é liberada do açúcar. A energia liberada do açúcar, se ela não for presa, capturada e guardada em algum lugar, o que vai acontecer? Vai acontecer a perda dessa energia. Vocês sabem que o calor, é difícil de você guardar. O calor é uma forma de energia que se desloca, né? Então, se ficar preso, a energia ficar presa, ela vai sair do nosso corpo. Então, o ATP é uma forma de guardar essa energia do nosso corpo para a gente usar quando a gente precisar. É isso. Então, isso é a respiração celular. Agora, vamos passar adiante e eu quero que vocês entendam agora essa parte aqui, ó. A gente falou do autótrofo.
Agora vamos falar do heterótrofo, que somos nós. Apenas uma consideração. Um indivíduo heterótrofo, que é aquele que não fabrica o seu próprio alimento, né, ele degrada a matéria orgânica produzida direta ou indiretamente por um autótrofo, ou seja, o indivíduo que não produz o seu próprio alimento também degrada a matéria orgânica, porém produzida direta ou indiretamente por um autótrofo. Já que ele não faz o seu próprio açúcar, ele come o autótrofo, que faz o seu próprio açúcar. Ou ele come o autótrofo, por exemplo, você comendo uma salada, que aí você está sendo diretamente, né, está consumindo de forma direta, ou você come um animal, que esse animal comeu uma planta, então aí é indireta. Direta é quando você come o vegetal. Indiretamente é quando você come o animal que comeu o vegetal. Então, se você comer um bife, você tem que saber que esse bife veio de um boi, e esse boi, desde quando ele nasceu e parou de mamar, ele só fez comer vegetal. Ele pastou a vida toda. Ele vive de vegetal. Então, ao comer o boi, você está comendo um vegetal por conta dele, né? Ou seja, você, mesmo que deteste vegetais, você consome vegetais, nem que seja de segunda mão, porque você come um animal que viveu a vida inteira comendo vegetal. Por isso, indiretamente. Certo? Agora, então, existe uma categoria de seres vivos que não comem como a gente imagina que é comer ou se alimentar de algum outro ser vivo. E eles também não produzem o seu próprio alimento. A forma de alimentação dele é diferente. Eles se aproveitam dos restos de animais mortos, de seus excrementos e de qualquer parte do corpo deles que se desprenda, como uma folha, por exemplo. Esses seres vivos são os decompositores. Os decompositores, eles têm uma ação importante no meio ambiente, porque eles limpam o meio ambiente. Isso quer dizer, eles recolhem aqueles materiais sem vida, aquela matéria orgânica sem vida. Eles decompõem um animal morto, eles decompõem os troncos e folhas e frutos mortos que caem das plantas. Eles decompõem os excrementos dos animais, fezes e urina. Portanto, esses são importantes porque eles acabam limpando o meio ambiente e transformando aquele resíduo em energia para eles. Eles fazem o trabalho sujo, mas que é muito importante, e eles são recompensados por isso. Então, organismos decompositores, eles obtêm energia para seus processos vitais por meio da decomposição. Depois você vai ver que os decompositores têm um lugarzinho especial e privilegiado dentro de uma cadeia alimentar. Agora, glicose, ácido pirúvico e esses três aqui. Bom, a bactéria, por exemplo, ela é um tipo de ser vivo unicelular e que podem ser algumas classificadas como decompositoras. Aquelas bactérias que estão no solo. E essas bactérias, elas têm esse papel de degradar a matéria orgânica.
Bom, as bactérias podem ser utilizadas na indústria alimentícia também, porque elas também decompõem alimentos e produzem subprodutos que podem não ser o gás carbônico e a água, podem ser outros produtos. Eu estou falando de bactérias anaeróbicas, por exemplo, aquelas que não utilizam oxigênio, então não fazem respiração, elas fazem fermentação. De qualquer forma, aqui você tem o seguinte caso, aqui você tem a glicose, tá? A glicose, o açúcar, ele antes dele entrar, ele precisa, como é uma molécula grande, que eu falei para vocês, que é uma molécula muito grande, para aquela molécula entrar na célula, ela já precisa de uma ajuda da célula, né? No nosso caso, por exemplo, nós usamos a insulina para colocar a glicose dentro da célula. Quando a glicose está dentro da célula, ela vai ter que ir para a mitocôndria. Como a mitocôndria ela é muito pequena e a glicose já teve dificuldades de entrar na célula, vai ter muito mais dificuldade de entrar na mitocôndria, que é uma organela da célula. Então, o que acontece? Depois que ele entra pela membrana, ele passa a membrana, dentro da célula a glicose é quebrada em 2 pedaços. Cada pedaço vai se chamar ácido pirúvico. Então aqui, ó, 2 ou 2 moléculas de ácido pirúvico. Essas moléculas de ácido pirúvico, elas serão transformadas, né? Apesar que a bactéria que eu dei como exemplo, ela não tem mitocôndria, né? Mas ela vai ser transformada por enzimas. Por quê? Porque a mitocôndria, ela é uma organela específica de organismos aeróbicos. A bactéria, ela não é uma célula que possui mitocôndrias. Elas usam outros tipos de mecanismos para obter energia. Uma delas é a fermentação. Então, através da fermentação, pode-se obter ácido lático, que é o ácido, por exemplo, de bactérias que são colocadas no leite para fazer iogurte, tá? O ácido lático, o ácido acético. Aliás, o ácido lático, ele acontece na musculatura quando a gente faz muita atividade física, que provoca aquela dor. Isso significa que o nosso músculo não recebeu oxigênio suficiente. Então, o nosso músculo foi obrigado a fermentar. Isso não tem nada a ver com bactéria, viu, gente? É que os nossos músculos também são capazes, as células musculares, de produzirem enzimas capazes de fazer ácido lático, porque é uma complementação da respiração. O ácido etílico, aqui, ó, para fazer o álcool, por exemplo, que se obtém das bebidas alcoólicas, né, que podem ser obtidas através de uma fermentação alcoólica, certo? Então, essas são algumas características que envolvem decompositores nessa lógica toda. Agora aqui, ó, cadeia alimentar, né? Cadeia alimentar. Vamos lá. Repare, o objetivo que eu quero que vocês entendam, a cadeia alimentar é muito fácil, mas o que acontece dentro daquele ser vivo quando ele come? Isso vai ser importante para o funcionamento da cadeia alimentar. Sobre a cadeia alimentar, você tem a energia luminosa do sol, porque quem começa esse processo todo é o vegetal, não é? O vegetal não está fazendo fotossíntese? Está. Então, para fazer fotossíntese, qual é a energia que ele faz? Qual é a energia que ele usa? A energia solar.
Olha que fantástico, o vegetal, ele faz uma transformação de energia. Por quê? Ele tem a energia luminosa, que é transformada em energia química nas ligações químicas da glicose. E, quer dizer, a glicose, ela é formada usando a energia que é captada do sol. Que fantástico! Quer dizer que aquele alimento que você come, ele só existe por causa do sol. Então, mas graças aos autótrofos que convertem a energia solar em energia química nas moléculas de açúcar. A energia luminosa do sol, olha aí, fixada pelo autótrofo, é transmitida sob forma de energia química, porque uma vez que faz glicose, não é mais aquela energia dos fótons de luz do sol, não é energia luminosa do sol. Virou açúcar, então agora é outro tipo de energia, é energia química. Ele converte a energia luminosa do sol em energia química das moléculas de açúcar, né? Na forma de energia química aos demais seres vivos ao longo da cadeia. Tá? Aí vai passando para o herbívoro, que é o que come a planta. O herbívoro passa por um carnívoro, que é o que come carne. Então essa energia vai sendo repassada para todos. Isso significa que nós somos dependentes das plantas, direta ou indiretamente, certo? Então, de um ser vivo serve de alimento para outro. Então isso é o movimento da cadeia alimentar. Tá? E aí, como é que acontece? Qual é o comportamento da energia sobre isso, nesse processo? Vamos ver. Olha só, olha nesse desenho, vamos interpretar. Aqui está o Sol, certo? Aqui tem energia captada pelas plantas. A planta pega energia e aqui é o fluxo energético. A energia está vindo da planta para esse predador aqui, ó. A planta está aqui, ela pega energia do sol, faz fotossíntese, só que a fotossíntese ela faz para ela. Então ela gasta uma boa parcela dessa energia para ela mesma crescer, se desenvolver e tal. E uma parte pode até se perder. Energia gasta, ó. Energia gasta. Aí depois ela passa para o consumidor. Esse é um consumidor, esse é um produtor autótrofo, esse é um consumidor heterótrofo. Então esse consumidor, ao comer a planta transfere o que sobrou para ele, o que sobrou, descontando o que? A energia gasta pela própria planta. Ela gastou uma parcela da glicose que ela fez e outra parcela ela passou para esse animal. Esse animal pegou a glicose, respirou, fez energia, né? Gastou uma energia, parte da energia se perdeu e parte passou para esse outro aqui, ó, que é um consumidor. Só que é o segundo consumidor, esse é o primeiro. Portanto, a gente chama de consumidor primário. Esse é o segundo, consumidor secundário. Ele comeu esse aqui, usou energia para ele mesmo, houve perda de energia, portanto, e o que sobrou ele passou para esse. Esse comeu o que deu para pegar de energia desse e ainda gastou um pouco. Repare, pessoal, como não é à toa que cada seta verde que passa para cá, a seta representa a energia que passa de um nível para outro, ó, de um ser vivo para outro. Não sei se dá para reparar, mas elas estão ficando mais estreitas. Aqui ela está bem larga, aqui ela está mais estreita, aqui está mais ou menos. Significa o quê? Que a energia transferida, ela vai diminuindo. Se você não entendeu por essa, pode entender por essa, ó. Tá? E o que acontece aqui, ó? A energia gasta
por essa planta, olha como ela é grande. A energia desse menor, a energia desse menor, a energia desse menor ainda. Significa que a energia, quando ela vai passando de um animal para outro, ou de uma planta para um animal, um consumidor primário, um consumidor secundário, consumidor terciário, o que acontece? A energia vai diminuindo, ela vai se perdendo, existe perda de energia. A energia, no entanto, ela vai diminuindo à medida que passa pelos consumidores, pois uma parte dela é utilizada para a realização dos processos vitais, crescer, se desenvolver, reproduzir-se, tudo isso. E a outra é liberada em forma de calor. Ou seja, o que quer dizer isso? Eu estou aqui, vivo, portanto meu corpo, eu sou um mamífero, eu tenho temperatura quente, tá? Eu produzo calor. Se eu ficar num cômodo cheio um cômodo fechado, né, respirando lá, o que vai acontecer? Aquele lugar vai ficar quente. Vai ficar quente porque estou liberando calor, eu estou perdendo calor, né? Se eu estou perdendo calor, esse calor veio de onde? Veio do alimento que eu comi. O funcionamento do meu corpo gera calor, e tem um calor que se perde. E esse calor nunca é recuperado. Então, por exemplo, se um leão vem e me ataca e me come, o que acontece? Ele vai pegar uma parcela da minha energia, não vai pegar toda. Porque parte da energia que eu consumi comendo, eu usei para o meu próprio corpo funcionar, para o meu próprio corpo fazer a sua manutenção. E uma parte também se dissipou para a atmosfera. Então, eu não vou passar 100% do calor que eu tenho. Então, quer dizer, o calor vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Que essa transferência, ela vai se perdendo, né? Então, imagina aqui esta situação. Aqui eu tenho o capim. O capim pode ser alimento, gente, do boi, do gafanhoto e da cabra. Boi, gafanhoto e cabra, tem gente que come gafanhoto. Então, o gafanhoto pode ser alimento do homem, o boi, a cabra nem se fala. São alimentos. Então, repara, o capim sustenta 3. Os 3 sustentam 1. A energia, a transferência de energia entre os seres vivos, né? Nessa transferência não há reaproveitamento por outros seres vivos de toda a energia liberada, né? Então, não existe um aproveitamento 100%. A energia vai e ela é perdida. Então, a gente diz que a transferência ela é unidirecional. Ela vai e ela não tem volta. Não tem como aproveitar tudo. Porque uma vez que eu adquiri energia, eu vou gastar essa energia e não vou transferir para ninguém uma parcela da energia. Essa parcela é minha, então eu vou usar essa parcela para eu poder viver, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse princípio, né? Eu quis fazer uma abordagem não é mais detalhada do que acontece nas passagens de energia. E isso é importante para a gente entender de fato como funciona uma cadeia alimentar. Gente, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau!